Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui do 3 de fevereiro. Começando mais um vídeo para vocês. Santa Cruz venceu o Vitória ontem na Arena Pernambuco, mas o problema continua, o time não convence o seu torcedor. Quero falar aqui com vocês sobre escalação, substituições, colocar os melhores momentos do jogo e conversar um pouco com vocês sobre a partida. Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, hypar o vídeo, seguir nossas redes sociais e se tornar membro do canal. Vamos lá, vou botar aqui na tela a escalação e melhores momentos para a gente falar sobre. Esse foi o time inicial. Rock Kennedy no gol, nas laterais Pedro Costa e Rodrigues, na zaga Eurico e William Alves, meio campo Balotelli, Andrei, Patrick Alain, no ataque Vitinho, Matheus Regis e Quirino. Menção aqui para o Renato, que nem no banco ficou. Banco. Felipe Alves volta para o banco e o Gabriel sai do banco. Como eu falei para vocês na live de anteontem, da sexta, o Marcelo Cabo tá fazendo um revezamento entre os seus dois goleiros. Uma hora o Felipe Alves é o reserva, outra hora o Gabriel reserva. Robinho, William Júnior, Matheus Vinícius, Israel, Pedro Favela, Alex Juan, Gabriel, Viniora, Matheus Castilho e Anson Rian. Detalhe, o gol foi do Matheus Vinícius, zagueiro, que entrou com a saída do William Alves. Eu vou falar um pouco sobre a situação do William Alves, tá? Vamos lá. Primeiro tempo não tem nem muito o que eu falar aqui com vocês, porque o Santa Cruz não conseguiu chegar no gol do Vitória. Nas oportunidades que teve, não levou perigo. O Vitória também não conseguiu chegar ao gol do Santa Cruz. Tudo bem. Mas o Santa Cruz, por ter uma equipe muito mais qualificada, diante da sua torcida, tinha que ter tido um volume de jogo muito maior. E é isso que a gente está cobrando do técnico Marcelo Cabo. Santa Cruz precisa ter um volume de jogo e uma imposição maior, principalmente diante de adversários mais frágeis, como é o Vitória, tá? Mas o Santa Cruz teve um jogo que foi mais do mesmo. Eu quero falar com vocês. Segundo tempo, houveram algumas alterações, vou falar delas aqui e vou dar minha opinião sobre o segundo tempo. No segundo tempo, entra William Júnior e sai Andrei. E a equipe melhorou muito com o William Júnior. O William Júnior ele mostra que, apesar de todas as deficiências, não pode ser reserva desse time do Santa Cruz. O time melhorou muito com o William Júnior jogando junto com o Patrick Alain e o Balotelli. A princípio, o Marcelo Cabo, fazendo essa substituição, colocou o William Júnior de volante junto com o Balotelli. Mas depois o William Júnior foi liberado e estava se aproximando do Patrick Alain. Que com a ida do William Júnior um pouco mais para frente, o Patrick Alain acabou recuando e ficou, dado momento do jogo, flutuando entre o Balotelli e o William Júnior. Na minha opinião, o Patrick Alain foi o melhor jogador da partida do Santa Cruz, mais uma vez. O Matheus Vinícius ele fez o gol, mas o melhor jogador da partida, o cara mais lúcido durante o primeiro e o segundo tempo foi o Patrick Alain. Marcando, distribuindo passes, invertendo o jogo. É um jogador muito lúcido e foi o melhor jogador do Santa Cruz. Contra o Decisão, contra a equipe do Maguari também foi muito bem. E hoje, mais uma vez, o Patrick Alain foi o melhor jogador da partida. Com a entrada do William Júnior, eu senti que a equipe evoluiu, começou a criar mais jogadas de gol. Teve uma bola na trave do Patrick Alain. E eu acho que o Patrick Alain, junto com o William Júnior jogando os dois juntos e o Balotelli de volante, essa é a trinca do meio campo. Marcelo Cabo precisa manter esse meio campo. O Andrei, eu continuo achando que é um bom jogador, mas ainda não conseguiu dar liga. O Andrei ainda não conseguiu engrenar uma boa sequência pela equipe do Santa Cruz. As outras substituições foram: entrou Viniora e Robinho, saiu Matheus Regis e Vitinho. Cara, o Matheus Regis, muito mal, velho. Muito mal. Matheus Regis, ele foi o pior jogador da partida, na minha opinião. Ele foi mais abaixo do que o Rodrigues, que hoje foi abaixo, mas na minha opinião foi superior ao jogo do Decisão do Maguari.
O Rodrigues ele foi abaixo, mas ele foi melhor do que na partida diante do Decisão e do Maguari. Mas o pior jogador do Santa Cruz, na minha opinião, é o Matheus Regis. Matheus Regis não consegue criar jogada de perigo, não consegue dar um drible, não consegue na linha de fundo, não consegue acertar um cruzamento, um passe em profundidade, um passe voltando para o jogador, o atacante chegar chutando. Matheus Regis, mais uma partida muito abaixo. O Vitinho também foi bem abaixo. Parece que tá faltando confiança pro Vitinho. Vitinho é um jogador que baixa a cabeça e sai correndo. E quando tenta fazer algo de diferente, dar um passe, inverter a jogada, ele erra. O Vitinho tem uma jogada que ele é uma jogada característica dele que ele tenta fazer várias vezes durante o jogo e não consegue acertar, que é puxar e bater. Ele puxa o adversário e chuta, mas ele não acertou nenhuma hoje. Foi bem mal o Vitinho também. E o torcedor começa a se questionar: será que o Vitinho é esse ou é aquele Vitinho que entrou muito bem no jogo contra o Decisão no segundo tempo? Que fez com que a torcida pedisse ele. Todos os torcedores que eu conheço disseram: Vitinho tem que ser titular. Vitinho entrou de titular e não foi bem. Contra o Maguari não foi bem e ontem não foi bem. Entrando no decorrer do jogo, o Vitinho parece que rende mais. Tem jogador que tem essa característica, tá? Entraram Robinho e Viniora. Robinho teve muita movimentação por parte do Robinho. Quando o Robinho entrou, o Santa Cruz explorou muito o lado esquerdo do Robinho. O tempo todo caía a bola no lado esquerdo para o Robinho pegar e na linha de fundo e cruzar. O problema é que o Robinho parece que ele entrou no jogo cansado. Parece que ele entrou no jogo cansado, ofegante. Tinha momentos ali que ele tentava dar uma arrancada e não conseguia. O Robinho tá muito pesado. E eu não considero que a entrada dele foi tão positiva. Ele não entrou tão bem. O Viniora, ele na jogada do gol tem uma participação do Viniora, que inclusive o jogador da equipe do Vitória, na minha opinião, fez falta nele. Ele consegue tocar a bola, o jogador cruza e o Matheus Vinícius faz um belo gol de cabeça. Depois teve um outro lance que o Viniora recebe a bola, ele consegue se desvencilhar do zagueiro, entra na área, puxa de novo e chuta. O Viniora não deveria ter chutado essa bola, ele deveria ter tocado. Eu acredito que era o Quirino que estava do lado dele. Quirino estava sozinho. Se o Viniora dá esse passe e o Quirino faz o gol, o Viniora ia se consagrar. Porque ele participou da jogada do primeiro gol e podia participar diretamente da jogada do segundo gol. Mas aí o Viniora ele se individualizou o lance, quis se consagrar, eu acho, diante da torcida, fazer o seu primeiro gol como profissional no Santa Cruz e acabou chutando em cima do zagueiro. O Viniora, na minha visão, teve uma boa participação no jogo, tá? Teve uma boa participação na partida assim. Poderia ter sido melhor. Em alguns momentos do jogo, eu acho que o Viniora se atrapalhou ali. Talvez seja o problema do Vitinho, talvez falte um pouco de confiança por ser da base. A pressão foi muito grande hoje, apesar de ser o Vitória o adversário. A torcida já tá, como eu falei, desgastada por conta das exibições, muita pressão, vaias em alguns momentos do jogo. Então, eu acho que os jogadores, principalmente da base, sentem isso aí, tá? Mas eu acho que o Viniora teve boa participação no jogo. E aí, depois entrou o Favela no lugar do Patrick Alan. Patrick Alan cansou, correu o jogo todo, participou dos 3 jogos, movimentação muito grande do Patrick Alan. Favela entrou e eu não consigo nem fazer uma avaliação para vocês do Favela. Mas o Favela é um jogador que ele nunca compromete. Eu gosto muito do atleta, do jogador. É um jogador que ele nunca compromete o time não, tá? Vamos lá, tá na tela. Eu vou botar sem som porque não tem narração a TV Coral, tá? Aqui é uma jogada do Vitinho. Escanteio na área. Aqui o atleta, o Matheus Regis cabeceou sozinho, mas desequilibrado, não conseguiu acertar o gol. Aqui o Quirino chegou dando carrinho, mas estava muito bem marcado, não conseguiu concluir a gol. Quirino é um cara que ele vem agradando muito a torcida, véio. Quirino é um cara que ele corre o jogo todo. Patrick Alan e Quirino são 2 jogadores que correm o jogo todo. E eles participam de jogo. O Patrick Alan, principalmente. Tá no ataque, Patrick Alan tá. Na lateral, Patrick Alan tá. Na zaga, Patrick Alan tá. No meio campo, Patrick Alan tá. E o Quirino também, em alguns momentos, tá?
Jogada do Patrick Alan. Para a ponta esquerda, o Rodrigues. O Rodrigues hoje, ele conseguiu fazer algo que ele não vinha conseguindo fazer, que é acertar cruzamento. Ele acertou de 2 a 3 cruzamentos ali que poderiam ter sido um pouco mais bem aproveitado. Foi uma partida acima das anteriores, mas ainda continua bem abaixo. Mais uma jogada pela linha pela lateral, Pedro Costa. Pedro Costa é outro jogador que eu acho que ainda não mostrou a que veio, tá? Pedro Costa ainda é outro jogador que ainda não conseguiu mostrar que veio. Ele parece ser um excelente suplente para o Israel, mas as exibições dele são bem discretas. Aí é o momento da lesão do William Alves. Da arquibancada da arena pareceu ser bem grave. Parece que o jogador sai até chorando. Eu não sei, a gente não sabe o que aconteceu ainda. Até o momento da gravação do vídeo, não sei o que aconteceu. Mas ainda hoje a gente vai conversar com o doutor, com o médico do Santa Cruz, para descobrir o que aconteceu. A gente faz uma postagem no Instagram, tá? Espero que não seja nada grave, que o William Alves volte o mais rápido possível. Aqui é um chute do William Júnior, que passou raspando ali. Quirino, vê. O Quirino tá sempre fazendo esse pivô. Sempre fazendo esse pivô. Pivô para Balotelli. E aí o Robinho sendo acionado. Tiveram muitas jogadas parecidas com essa. Cabeçada do Quirino. Torcedor, perceba uma coisa. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, 90% das jogadas do Santa Cruz são pela linha de fundo. São cruzamentos na área. Não tem uma jogada trabalhada pelo meio campo. Não tem. A primeira que teve a bola foi no travessão. Vamos seguir aqui com os melhores. Aqui. Acho que foi aqui. Foi. Essa foi a primeira jogada trabalhada do Santa Cruz no meio campo. Patrick Alan deu um chutaço. A bola foi no travessão. Se aqui tivesse um jogador para dar o carrinho também do Vitória, tava solto na marcação. Aqui o William Júnior bateu muito bem a falta, tá? Passou raspando a trave direita do goleiro. Aqui um momento do lance de lance de perigo do Vitória. O jogador tá solto entre dois zagueiros, tá? Não pode acontecer isso. Porque se o Santa Cruz pegar um time um pouco mais qualificado, o cara vai aproveitar esse tipo de lance. Aqui o Patrick Alan trabalhando junto com o Quirino. Devolve. Patrick Alan e Quirino se deram muito bem, tá? Aqui, se o carrinho fosse um pouco mais, tivesse sido um pouco mais perto. Aqui nesse momento da arquibancada parecia que ia ser gol do Vitória. Outro lance de perigo do Vitória. O Rockner aqui só acompanhou. Bem perigoso, tá? Patrick, aqui o Pedro Costa toca pro Viniora. Ele disputa com o zagueiro, consegue aplicar o drible. Inclusive foi falta, mas o juiz deu vantagem. Camisa 3 cruza. E o Matheus Vinícius, o Eurico cruza. Veja que a jogada do gol de Santa Cruz foi construída. Viniora, Eurico e Matheus Vinícius. Dois zagueiros. Um cruzou e o outro deu a cabeçada pro gol. Um cruzou e o outro deu a cabeçada pro gol. Então, o gol de Santa Cruz foi marcado por dois zagueiros. Um cruzou e o outro cabeceou pro gol, tá? Então, esse foi o momento do gol de Santa Cruz. Matheus Vinícius livrou, tirou a gente do sufoco. Santa Cruz ganha de 1 a 0. E aqui mais uma jogada. Aqui era pra ele ter batido de primeira. Era pra ele ter batido de primeira. E aí, acaba o jogo. Vou tirar da tela aqui e vamos conversar um pouco mais. Então é isso, torcedor. O torcedor que foi pra arena esperando algo diferente. Eu sou um deles. Esperando um time mais agressivo, um time mais organizado. Não viu isso. Vimos a vitória. 3 jogos, 7 pontos. É um saldo positivo. 3 jogos, 7 pontos. Eu considero que são 2 vitórias em casa, um empate fora. É um saldo positivo. O que tá faltando é o torcedor ver um time organizado. Um time tocando a bola, um time ofensivo, um time agressivo. Até o momento, terceira rodada do Campeonato Pernambucano, a gente não viu. A preocupação nossa é exatamente essa. Estamos pegando times tecnicamente fracos e não estamos conseguindo dominar essas equipes. Foi assim diante do Decisão, foi assim ontem e diante do Maguari a gente foi dominado. E aí o Marcelo Cabo falou após o jogo que a gente dominou o jogo ontem diante do Vitória, que foi 64% de posse de bola, 19 chutes ao gol. Ok, 19 chutes ao gol, uma bola no travessão, uma cabeçada do Quirino que levou perigo e o gol. O resto foram chutes para cima, chutes no meio que o goleiro encaixou, chute pro lado.
E os 64% de posse de bola tocando com toques de bola improdutivos e cruzamentos na área. Isso não pode acontecer. Então, essa é a minha avaliação do jogo. Santa Cruz vence, mas eu não vi evolução no time que eu esperava que fosse ver. Quarta-feira, vamos ter o nosso jogo mais difícil até o momento. Retrô e Santa Cruz na Arena Pernambuco, às 21h30, torcedor. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo sobre minha análise do jogo, se você discorda. Se você acha que Marcelo Cabo entrou com o time certo, eu acho que ele entrou com o time certo. Mas, durante o jogo, na verdade, comenta aqui embaixo se você acha que o Marcelo Cabo entrou com o time certo ou você trocaria o time, tá? Tem uma coisa de positivo. O William Júnior e Patrick Alan mostraram que funcionam bem juntos. Com o Balotelli. Os três. Essa trinca de meio campo eu gostei. Foi bem positivo isso aí. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do jogo. Se você concorda comigo, se você discorda, dá o like e hype o vídeo. Siga nossas redes sociais. Se torne membro. Um abraço e até a próxima.